Saudações a todos. Saudações. Hoje é dia 15 de março de 2026. Sou a instrutora Rosilene Elaine da Silva Bittencourt, estudante de Quinta Câmara e diretora da Escola de Meditação Áureo Florescer. O título da conferência é A Magia Sexual. Vamos iniciar com um conceito. Magia é definida como prática, crença ou arte de manipular forças ocultas, naturais ou sobrenaturais para influenciar eventos. Observem o gráfico. Magia sexual é um assunto que muitas pessoas têm vergonha de falar, ou mesmo a sociedade desenvolveu tabus sobre o assunto. A magia sexual é um capítulo do livro do venerável mestre Samael Aun Weor, em seu livro O Mistério do Áureo Florescer. Neste capítulo, ele vai tratar do assunto mais importante para a humanidade, o matrimônio, a união entre homem e mulher. Pertencer ao reino humano é uma dádiva divina. Somente o ser humano desenvolve a consciência do ser. Os animais pertencem a outros reinos, têm suas funções voltadas ao instintivo e no seu desenvolvimento intelectual, pautado na sobrevivência e na sua relação com o mundo, a sua realidade. Mas eles não desenvolvem esses padrões espirituais e religiosos como o ser humano. Sua vida é simples e pura. Por isso, várias escrituras sagradas ensinam o respeito aos animais. Eles pertencem à criação e têm funções muito específicas. São especiais para o Criador. Nós, seres humanos, que fomos criados à imagem e semelhança do nosso Criador, temos por obrigação o desenvolvimento espiritual, que engloba o desenvolvimento social e ambiental. Significa estar em harmonia com este planeta e com todos que aqui vivem. Quando estamos em paz e em plena harmonia, nos encontramos em um estado de espírito superior. Podemos perceber o mundo espiritual e com ele se relacionar de forma pura e vívida. Aqueles que não têm consciência do plano divino ou desdém, destoam da harmonia divina, não representam a imagem e semelhança do Criador, pois praticam o mal e alimentam o mal em seu interior, em seu coração, em sua mente e no sexo. Todos nós somos frutos da sexualidade. Não se pode gerar um ser humano sem sexo, sem a união de gametas, elemento masculino e feminino. Não vamos entrar aqui em discussões sobre a ciência moderna, nem sobre clonagem. Vamos nos ater à vida prática e cotidiana, aquilo que todo ser humano é capaz de realizar se ele estiver bem em todos os planos da sua vida. Então, para que possa gerar um indivíduo, é necessário união sexual. Gametas se unindo, e em 9 meses teremos um lindo bebezinho. Esse bebezinho necessita de muitos cuidados físicos, espirituais, psicológicos, afetivos. Ser pai e mãe não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa de amor.
de privação de vaidades, egoísmos, pois a prioridade agora é esse ser em desenvolvimento. Bem ou mal, nossos pais nos deram o necessário para que pudéssemos nos desenvolver como pessoas. Todos nós aqui passamos pela experiência da primeira infância, da segunda, da adolescência. Alguns já chegaram na vida adulta, na maioridade. Todos nós aqui temos uma experiência no desenvolvimento humano. A sociedade faz sua parte com outros aspectos. Nós não vivemos sozinhos, nós vivemos em sociedade. E não vivemos apenas dentro da nossa família, do nosso núcleo familiar. Nós também nos relacionamos com outras pessoas. E nós aprendemos com essa sociedade aspectos sociais, religiosos, culturais, científicos. Mas existe algo dentro de nós que questiona, mesmo sem ninguém falar, que busca as respostas que a rotina não pode responder. Respostas que no nosso dia a dia não responde. Que apenas vir para este planeta para trabalhar, estudar, se alimentar e conhecer pessoas, faz com que tudo isso se torne vazio e sem inspiração, porque não tem um sentido espiritual. A nossa vida, ela só ganha um sentido profundo quando nós encontramos a nossa espiritualidade, quando nós encontramos dentro de nós o nosso Criador. Da mesma forma que ele se manifesta fora, ele se manifesta dentro de nós. O que inspira o ser humano é o seu espírito, é o que anima este corpo. E esse espírito almeja encontrar-se com o seu Criador, com Deus, independente da religião que temos ou praticamos. Cada qual encontra Deus em seu interior e exterior. Todos esses questionamentos fizeram com que o ser humano desenvolvesse várias práticas mágicas, a oração, os louvores, cultos religiosos, meditações, danças e etc. Essa inspiração faz com que os sentidos humanos se desenvolvam, traz inspiração, beleza, aquece a alma, faz com que seja desenvolvido o amor dentro de nós. Mas não é tão simples chegar à plenitude do amor de Deus. Porque quando erramos, nós sentimos vergonha. E acabamos saindo da presença de Deus. Essa saída da presença de Deus pode nos levar a cometer mais erros. E isso é muito prejudicial para o ser humano. Somente o arrependimento faz com que nos redimimos perante o Criador. Quando nós cometemos qualquer erro, nos desviamos da nossa conduta moral, nós sentimos vergonha. Perguntamos a nós mesmos por que nós cometemos isso, por que fizemos isso, se isso é errado, por que eu aceitei fazer isso? E nós sentimos vergonha e nos arrependemos. O arrependimento é o alívio ao coração do ser humano. Em nossa escola de meditação, em outras escolas,
aprendemos que alguns comportamentos humanos são egoístas. E esses comportamentos levam a pessoa a praticar aquilo que chamamos de pecado. Defeitos psicológicos. Pecado é caminhar de forma errada, pelo caminho que não vai lhe conduzir à luz. É necessário muito discernimento e observação pessoal. O nosso trabalho, ele é íntimo, ele é pessoal. Nosso trabalho não é apontar o dedo para o colega, para o irmão, para outras pessoas. O nosso trabalho é reconhecer em nós o que está errado e nos corrigirmos, nos arrependermos, para que possamos ter uma vida digna com o Criador. Esse é o nosso trabalho, e ensinar ao próximo o que é correto. A nossa conduta, a nossa forma de viver, ensina às demais pessoas. A nossa fala, tem que estar coerente com aquilo que nós dizemos. A observação pessoal é chamada de observação íntima, para que se possa negar o ego, para que se possa negar o pecado e direcionar a caminhada humana em direção à luz, em direção daquilo que é correto. As tentações aparecem para que você prove o seu valor, para que cada um de nós possamos provar o nosso valor como pessoa, como ser humano, como um espírito de luz. Quando nós estamos atentos à nossa vida, nós não tropeçamos o nosso pé em pedra alguma, porque Deus está conosco, nos orientando, nos guiando, nos mostrando o caminho do bem. Quem está atento e percebe o defeito, percebe qualquer voz que queira retirar do seu caminho. Quando nós estamos atentos, nós podemos escutar uma voz, que é a voz da tentação. Ah, faça isso. Ah, não tem problema. Essa voz, ela quer retirar o nosso caminho. Nós podemos colocar vários exemplos. Ah, não precisa limpar a casa, por exemplo. Deixa bagunçado. Ah, coma um monte de comida, né? Elementos da preguiça e da gula. Mas esses elementos, se não forem retirados do nosso diário viver, eles causam um grande prejuízo. Ou pessoas que sentem invejas das demais. Ai, por que aquela pessoa tem aquilo e eu não tenho? Tudo isso prejudica o espírito humano. Então, quando nós escutamos e percebemos essa voz, nós que aprendemos e já temos uma caminhada com a nossa conduta, com a nossa forma de viver, nós podemos fazer uma oração silenciosa, porque é um trabalho íntimo, é um trabalho individual, não é um trabalho para ser falado, jogado ao vento. Ele é a mudança comportamental diária. Então podemos fazer a oração silenciosa à Mãe Divina. Mãe Divina, queime este defeito, com arrependimento, com lágrimas, com discernimento. E a Mãe Divina é o nosso auxílio espiritual, é a energia da Mãe, a energia que gera a vida. Jesus e outros mestres também nos ensinaram a nos afastar do mal. E dessa forma, nós temos autoridade, nós damos autoridade ao nosso verbo para fazer essa oração silenciosa. É o poder da magia, é o poder da magia sexual, da magia que gerou o nosso corpo. Ela está dentro de nós o tempo todo, fazendo com que o nosso corpo esteja em perfeito equilíbrio com saúde. Um exemplo, mais um. Percebi que estou desanimado e não quero ajudar o meu esposo ou esposa
quero ficar na frente da televisão. Estou sem paciência para atender às necessidades de afeto dos meus filhos, sem paciência para brincar com crianças. Nesses momentos, nessas percepções, peça à Mãe Divina para que retire esse defeito e queime. Pouco a pouco, sua forma de pensar egoísta vai mudando e você desenvolverá uma consciência que é a consciência do amor, respeitando a todos que estão à sua volta e ao mesmo tempo a si mesmo. Porque no lugar daquele egoísmo vai nascer uma virtude, a virtude da paciência, a virtude do amor, a virtude do discernimento. Perceberá qual vai ser o resultado dessa prática, dessa mudança comportamental. Perceberá que sua vida se tornará mais produtiva e mais objetiva, e que as discussões, brigas, decepções que antes estavam no seu dia a dia, pouco a pouco não farão mais parte da sua vida. A importância da mudança de comportamento, a importância desse trabalho. Essa mudança de comportamento, essa prática de autocorreção, é chamada de morte psicológica, e ela é um dos 3 fatores de revolução da consciência. Mas onde está a magia sexual nesse ensinamento? Está em ganhar consciência para respeitar a si mesmo, pois teu corpo, coração, mente e sexo são sagrados e foram criados pela magia sexual, respeitar a vida, assim como as pessoas que estão à nossa volta. A natureza, ela gastou energia para criar você e as demais pessoas. Cada ser humano é importante para o Criador. Uma vida jamais deve ser desperdiçada. A natureza não quer desperdício. A natureza, ela é sábia. Então, quando nós respeitamos a sexualidade superior, nós aprendemos a respeitar cada ser humano e aprendemos a respeitar a nós mesmos. Jesus ensinou a amar o próximo como a ti mesmo. Sinônimo de amor é respeito. Respeitar a integridade humana, integridade psicológica, integridade sexual, integridade física. Então, todos os corpos foram criados pela magia sexual, assim como todas as pessoas, né, que estão à nossa volta e merecem total respeito. Mesmo que a ciência tente explicar a concepção, ela é um mistério das forças naturais e sobrenaturais deste mundo. Naturais, que é a parte biológica, e sobrenatural, que é o espírito que habita esse corpo. Nós devemos respeitar o que é sagrado, cada ser humano é sagrado. O segundo fator de revolução da consciência está ligado diretamente à magia sexual, o amor. Nada é mais puro do que o amor entre duas pessoas que se correspondem espiritualmente. O amor espiritual divino, ele é profundo, ele é diferente. Ele não é o amor da carne, o amor das sensações do mundo material. Ele é superior, ele alimenta a alma. Quando homem e mulher, almas gêmeas, se encontram, uma chama se acende na alma. Viver separados se torna impossível e faz com que a vontade de viver, de construir uma vida junta, uma vida a dois, aumente. Viver uma linda história de amor. Esse é o objetivo de muitas pessoas. As pessoas se encontram na vida, jovens ou independente da idade, elas querem viver uma linda história de amor. E todos nós temos esse direito, o direito de viver o amor profundo,
o amor que Deus nos deu por misericórdia, de ter um companheiro, uma companheira, para poder viver uma vida. Mas para que esse objetivo se torne realidade, essa linda história de amor se torne realidade, é necessário mudanças no comportamento. Uma pessoa que se casa, ela não pode mais ser irresponsável, porque agora ela tem um compromisso, ela tem a responsabilidade do respeito com o seu cônjuge. É necessário sacrificar o egoísmo, como aprendemos na prática anterior. Sacrificar o egoísmo em prol do amor. Saber que a união em um matrimônio perfeito é viver em harmonia com Deus. Você faz um pacto com o Criador de respeitar, de amar, de cuidar do seu companheiro. É buscar junto o caminho do bem. Mas o casamento entre duas pessoas, homem e mulher, só é consumado, só é realizado depois da relação sexual. E para aqueles que querem que o amor dure para sempre, devem aprender a realizar a sexualidade superior. A sexualidade superior é a relação sexual, a cópula, entre esposo e esposa, sem o derrame do sêmen. O homem tem que estar atento nas suas energias sexuais. Essa é uma responsabilidade masculina. A mulher tem o dever de orientá-lo, de ensiná-lo, mas é uma responsabilidade do corpo masculino, pois é ele que carrega a semente masculina, e ela não deve ser jogada fora. Os que aprenderam a preservar a energia sexual têm força e vontade para realizar o trabalho do Cristo, pois sacrificam as paixões em prol de algo sagrado, sacrificam os desejos carnais para viver uma sexualidade profunda, sagrada e respeitosa. O respeito a Deus pelo matrimônio perfeito, com a sexualidade superior. Homem e mulher, durante a cópula, respiram profundamente, sentindo a energia sexual e direcionando-a para que essa energia alimente e fortaleça o corpo, o coração, o cérebro. Durante o ato sexual, homem e mulher devem estar atentos à respiração. Respira-se profundamente, sentindo o ar entrar pelos pulmões, preenchendo. E na hora que solta esse ar, você eleva essa energia para que ela possa adentrar o coração, ela possa adentrar a mente, o cérebro e alimentar assim todo o corpo. O nosso corpo, ele é elétrico, ele é energia. Tudo isso é conduzido dentro de nós. Então toda essa energia, ela precisa ser movimentada, ela não pode estar estagnada apenas nos órgãos sexuais. Ela precisa ser levada a alimentar todo o corpo. Com isso vai mover todos os nossos hormônios, todos os elementos que fazem parte da natureza do nosso corpo. O homem que preserva sua semente dentro do corpo se mantém puro e conserva a pureza de sua esposa. O sexo sagrado é o que não possui mácula. Sexo sem ejaculação seminal. Sexo sem derrame do sêmen. Observem o gráfico para poder reter essas informações da sexualidade superior através da respiração e da transmutação das energias sexuais.
Quando se aprende a viver na magia sexual, aprende a desenvolver o amor profundo ao próximo. Porque o amor que vai sentir pela esposa, pelos filhos, o amor fraternal, vai ser conduzido para as demais pessoas, sendo este o respeito e o querer bem alheio. O sacrifício pela humanidade é viver uma vida voltada para Deus e para o dever de ensinar o amor de Deus ao próximo. Ensinar a ter uma vida com o coração equilibrado, uma vida com correção e amor. Esse amor vai se revelar através da caridade, porque nós começamos a sentir a vontade de ajudar o próximo, de cuidar do nosso meio ambiente e dos animais. Ele vai se revelar na oração pura, no cuidar de uma pessoa enferma, trazer ao ser humano dignidade para viver uma vida livre de pecado, livre de erros, livre de defeitos psicológicos, uma vida pura, com harmonia, com amor, com alegria, com leveza. Para resumir e ressaltar, nós trabalhamos com os 2 fatores de revolução da consciência: a morte psicológica e a sexualidade superior. Mas são 3. Então vamos ver o terceiro. O terceiro fator de revolução da consciência é o sacrifício pela humanidade. Ensinar aos irmãos sem jamais comercializar com o que é sagrado. Jesus praticou esse sacrifício quando ensinava aos apóstolos e às demais pessoas. Jesus foi mais além com o seu sacrifício, porque ele morreu por nós para nos mostrar que existe vida além desse plano material. Mas o nosso dever é seguir a Jesus, fazer o que ele fez, ensinar aos demais. Então, o sacrifício pela humanidade é a entrega do conhecimento verdadeiro, para que possamos ter o equilíbrio e o avanço espiritual, sem jamais cobrar pelo que é sagrado. Então, aqui na imagem, mostra o pai iniciando esse ensinamento, sacrificando o seu tempo para ensinar os seus filhos, acompanhado de sua esposa. Mostra a união da família, o amor em se construir um lar. E essa prática que se inicia dentro de nós e depois se estende aos demais da nossa família, ela também deve se estender aos outros irmãos, às outras pessoas. Essas práticas, elas trazem o desenvolvimento espiritual para o ser humano. Então, nós temos a morte psicológica, que é a correção, a observação íntima e a humildade para pedir auxílio à Mãe Divina, retire de mim esse defeito e queime de forma silenciosa. Nós temos a sexualidade superior. O casal transmuta as suas energias sexuais durante a cópula, sem orgasmo fisiológico, sem expulsar o sêmen do corpo. E o sacrifício pela humanidade, que é a entrega do conhecimento verdadeiro para ter equilíbrio e avanço espiritual. E essa prática jamais deve ser cobrada, porque ela é sagrada. Ela é dada pelo Criador.
Para que nós possamos amadurecer e manter esses ensinamentos dentro de nós, a prática, a prática desta conferência é a prática da oração feita pelo casal. Para quem não está casado, deve fazer individualmente. Mas para quem já está matrimoniado, é a prática da oração feita pelo casal. O casal ora unido a Deus e Deus os une. Entrega o tempo a Deus e Deus entrega seu tempo também para o casal. Escolher uma oração para praticar todos os dias. Reserve um horário para agradecer a Deus e estar em comunhão com Ele. Quando colocamos a espiritualidade, Deus em primeiro lugar em nossas vidas, nosso caminho prospera em todos os aspectos. O amor cresce, as virtudes encontram um solo rico para se firmarem e darem seus frutos. O fruto da caridade, o fruto do amor, o fruto da paciência, o fruto da humildade, o fruto da alegria, da esperança, virtudes que alimentam a alma humana. Muito obrigado a todos pela paciência em ouvir essas orientações. Que todo aplauso seja para o Deus interior, jamais para a personalidade.